Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e nesse vídeo aqui de hoje vou fazer aquele resumo, aquela atualização sobre o cenário dos fundos imobiliários, o que está interessante, o que não está. Nesse vídeo aqui vai ser bem bacana, tem algumas notícias muito relevantes e depois, lá mais para o finalzinho, eu mostro como que está aquele desempenho daquele placar ali entre fundos de tijolos e fundos de papéis, que eu já expliquei em outro vídeo, mas vai ficar muito legal aqui e depois eu vou falar qual que é a minha opinião aí, o que eu acho que está interessante, que você tem que ficar de olho agora ali. Vou dividir em 4 ou 5 passos, 4, 5 tópicos importantes para você saber seus investimentos agora, tá bom? Então eu já aproveito e peço para você se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho. Deixa seu comentário também, compartilha com seus amigos e deixa aquele like, dá aquela curtida, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante para todo mundo, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao time. Galera, é o seguinte, você que já me acompanha aqui no canal, já há 2 semanas eu faço esse vídeo sobre atualizações. Lá atrás eu mostrei esse impacto que a gente pode comparar fundos de tijolos e fundos de papéis. Vou fazer essa atualização aqui hoje. E na semana passada eu fiz um outro vídeo nesse sentido e pedi para você que está acompanhando aqui deixar no comentário qual seria o nome para esse quadro aqui de atualizações dos fundos imobiliários e essa disputa entre tijolos e papéis, tá? Então no vídeo de hoje eu vou falar qual que foi o resultado, mas vou deixar o suspense aqui e falar mais para frente. Primeira coisa, primeira notícia muito relevante que aconteceu no mundo dos fundos imobiliários nessa semana que passou foi o relatório que a B3 ela faz um cenário geral dos investidores e aumentou muito o número de investidores pessoas físicas. Uma ótima notícia. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Olha só, esse aqui é o boletim mensal então da B3 referente ao mês de junho, tá? Quero mostrar isso aqui para vocês. Olha esse gráfico que impressionante. A evolução do número de investidores, tá? Estamos em 901 mil investidores em junho de 2020. Olha que salto absurdo, né? Se a gente for comparar com 2018, muito maior. E se a gente comparar em um ano atrás, também cresceu demais, tá? Detalhe importante, pessoas físicas são 896.511 pessoas, tá? Temos alguns outros tipos de investidores financeiros institucionais não residentes. E olha só que interessante também aqui, ó. A participação no volume de negociações, a maior parte é pessoa física, né? 67,6%. Então isso daqui é uma notícia muito boa, porque fortalece a indústria dos fundos imobiliários e outra, traz fluxo para o mercado, fluxo de dinheiro. Então a gente vai ver muita negociação, alguns fundos até crescendo, né, aumentando de valor na sua cotação justamente pela essa entrada de novos investidores. É fluxo de dinheiro. E esse vai ser um dos pontos que eu vou tocar no final desse vídeo aqui sobre o cenário como um todo, tá? Então já deixo aqui os meus parabéns para você que é investidor de fundos imobiliários. Tenho certeza que você que acompanha aqui o canal já percebeu todas as vantagens, né? E eu acho que esse número vai crescer cada vez mais, porque eu acho realmente que os fundos imobiliários é a porta de entrada do mundo dos investimentos da renda variável. A gente tem a taxa Selic tão baixa agora, a renda fixa ali é só proteção mesmo, é segurança. Então, para você buscar mais rentabilidade, tem que ir para a Bolsa de Valores e os fundos imobiliários são o primeiro passo. E a gente vê aqui claramente nesses números, né? Já são mais de 890 mil investidores pessoas físicas e esse número vai continuar aumentando. Eu gosto de dizer que você que está entrando agora está pegando filé, está pegando o mercado no melhor momento, porque daqui a 1 ano, 2 ou 3, isso daí vai estar muito, muito maior e quem entrou agora, acredito que vai estar surfando bons momentos. E a segunda notícia muito importante dos fundos imobiliários também dessa semana que passou, vou colocar aqui na tela para vocês, é que a Rio Bravo, o fundo RBVA11, reverteu a decisão judicial em processo ajuizado pelo Santander. Essa aqui é uma notícia muito boa também. Se você não ficou sabendo exatamente o que aconteceu, é o seguinte, vou fazer um pequeno resumo. O Santander, né, o Banco Santander, ele tem alguns imóveis dentro desse fundo imobiliário, tá? E aí, se não me engano, são 28 imóveis. E aí ele chegou e falou assim, olha, por causa dessa situação toda, tá complicado, pandemia, economia, não sei o que, eu quero uma diminuição no pagamento que eu faço aí dos meus aluguéis, né? E chegou para a Rio Bravo, que é a administradora desse fundo, e falou isso. Aí a Rio Bravo falou que não, né? Por mais que a gente esteja passando por os problemas, a gente tem um contrato assinado aqui, inclusive um contrato atípico. Esse contrato atípico ele costuma ser um contrato muito longo, bem seguro juridicamente, né? Então a Rio Bravo falou, olha, eu tenho aqui os meus cotistas que a gente precisa pagar eles, né? O aluguel todo mês, os dividendos ali, aquele rendimento. Então assim, o Santander, eu acho que você tem dinheiro para pagar tudo, né? E o Santander falou, não, eu não tenho dinheiro para pagar tudo, então eu quero diminuir isso daí. E entrou com uma ação judicial. Então, essa primeira notícia que a gente já viu essa semana aqui, que a Rio Bravo conseguiu reverter essa ação extrajudicial, ou seja,
ponto positivo para Rio Bravo. Eu acho que nesse ponto aqui vai ser importante para todo o cenário dos fundos imobiliários a gente ter decisões jurídicas que garantam essa segurança jurídica aí, né? Se o contrato ele é atípico, ele foi estabelecido, ele precisa ser cumprido. Então eu acredito que as decisões jurídicas aqui nesse caso serão favoráveis ao fundo imobiliário, porque se não forem, pode criar uma insegurança jurídica também para outros contratos atípicos de outros fundos, outros inquilinos querendo renegociar valores. Então isso daí não vai ser positivo, tá? Então essa decisão judicial aqui parece bem bacana, acredito que vai continuar nessa linha. E agora vamos então para aquela disputa. Quem será que ganhou essa semana? Os fundos de papéis ou os fundos imobiliários? E para já matar a curiosidade aqui, foram muitos comentários que vocês deixaram no último vídeo. Muito obrigado mesmo, foram mais de 800 comentários. Foi até difícil ler tudo isso, mas eu fiquei lá lendo um por um para a gente decidir juntos qual que será o nome desse quadro aqui, essa disputa entre os fundos de papéis e os fundos de tijolos. Então, olha só, importante, preciso da sua ajuda de novo, tá? Eu selecionei 2 nomes. E aí, entre esses 2, você vai deixar aqui no comentário qual é o vencedor, tá? É como se fosse um segundo turno da eleição aqui. Peguei entre todos os nomes, os que eu achei mais legal, trouxe 2 e você que está assistindo esse vídeo aqui vai deixar no comentário qual é o primeiro, tá? Já vou falar quais são esses aqui, mas eu preciso fazer aqui uma menção honrosa porque foram muitos comentários e tiveram alguns muito criativos que eu preciso mostrar aqui junto com vocês. Então, olha só, olha algumas sugestões que deram. O Wellington disse o seguinte, ó, o nome do quadro deveria ser De Pai para Fi, como se fosse para filho. O Éder falou, podia ser Porta dos Fundos. Olha essa criatividade do pessoal. E o Valdemir, então, que ele falou, podia chamar Pedra, Papel e Tesoura. Caramba, cara, esse pessoal é muito criativo mesmo. Eu acho que até gostei desse daí, mas ia ser muito difícil a gente explicar o que isso quer dizer, né? Inclusive, o que teve mais engajamento ali, teve 63 curtidas, foi a do Jorge Tavares. Ele disse que o nome poderia ser Fiscaliza, né? Mas é que eu não acho que realmente eu vou fiscalizar. Eu acho que eu vou mais fazer um ranking ali, um placar, um quadro. Então, os 2 nomes que eu escolhi, que você vai decidir o vencedor, é, primeiro, Placar dos Fundos Imobiliários, que foi a Imaculada Moreira e o Fagner Reis que escolheram. E segundo, Tirateima dos FIIs, que o Felipe Moreira escolheu, tá? Então, deixa aqui no comentário. Se você acha que tem que ser Placar dos Fundos Imobiliários, coloca ali, número 1, tá? Se você colocar 1 aqui no comentário, eu já vou entender. Se você acha que tem que ser Tirateima dos FIIs, coloca 2 nos comentários. Então até semana que vem eu somo ali quantos votos teve cada um deles e fica oficializado o quadro aqui a partir da semana que vem com o nome que você escolher. Então vamos lá agora para os números na prática dessa disputa aqui, esse placar, esse tirateima, né? O IFIX, ele teve uma queda de 0,9% na semana que passou, então não foi uma semana lá muito positiva de novo para os fundos imobiliários. E mais uma vez também os fundos de papéis foram vencedores, tiveram um desempenho melhor do que os de tijolos, tá? Os fundos de papéis então caíram 0,5%, enquanto que os fundos de tijolos caíram 1,5% nessa semana que passou, e eu já vou explicar aqui os pontos que eu acho mais importantes para você levar em consideração daqui para frente. E olha só os pontos importantíssimos que você tem que levar em consideração para os seus investimentos em fundos imobiliários agora, tá? Muitos fundos caíram porque eu estou vendo que vai haver muita subscrição, né? Vários fundos estão emitindo ali os seus fatos relevantes dizendo que vão subscrever suas cotas, tá? Ou seja, vão emitir novas cotas a mercado para captar mais recursos. Já falei outras vezes sobre subscrição aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida também deixa aí nos comentários que a gente pode falar de novo. E o que acontece, né? Normalmente quando tem subscrição, a cota naquele momento ela costuma cair na bolsa de valores. Porque quando um fundo ele vai emitir novas cotas, normalmente ele coloca um valor que está abaixo do mercado. Então ali na bolsa de valores também costuma cair para chegar próximo desse valor da emissão. Então são vários e vários fundos que estão fazendo subscrição nesse momento. Então quando a gente olha esse conjunto, esse índice de fundos de tijolos, por exemplo, a gente vai perceber que vários deles caíram e alguns deles simplesmente por causa desse motivo da subscrição, tá? Que já é o segundo ponto de alerta que eu trago aqui para vocês, que é essa questão que eu expliquei no começo. É muito fluxo de dinheiro entrando na indústria dos fundos imobiliários, muitos investidores novos entrando. Então os próprios fundos, eles estão querendo abocanhar mais esses novos investidores fazendo suas novas emissões de cotas, tá? Então eu acho que daqui para frente 2020, 2021 vai ter muita emissão de cota nova. E esse é o ponto que eu acho mais importante do vídeo aqui de hoje. Mais do que olhar os tipos, os setores dos fundos imobiliários nesse momento, você precisa olhar para a qualidade.
tá? A qualidade daquela gestão daquele fundo que você gosta, a qualidade daqueles ativos, muito mais da gestão e da estratégia dele, porque se eles vão começar a emitir novas cotas, você tem que acreditar que ele vai comprar bons imóveis ou então continuar comprando bons papéis, bons CRIs, etc. Então eu acho que nesse momento precisa se pensar muito na qualidade. Se você já é cotista de algum fundo imobiliário que você gosta, se ele fizer subscrição, acho que vale a pena começar a entrar nisso, porque o mercado de fundos imobiliários como um todo, me parece que ele já entrou numa certa estagnação ali, tá? Não vai ser tão alto quanto janeiro e não vai ser tão baixo quanto na crise lá que a gente viu em março e abril, tá? Ele já chegou ali num patamar que ele não vai flutuar muito mais além disso. Isso os fundos imobiliários como um todo, né? Pontualmente, algum deles pode desempenhar melhor. Então, como eles estão numa média ali, eu acho que os fundos imobiliários só vão crescer como um todo se a economia, a economia brasileira como um todo também, ela deixar essa estagnação que ela está. Então a gente sabe que a economia em 2020 vai ser muito difícil. Se a economia reaquecer, os fundos imobiliários vão junto para cima. Só que nesse momento é um cenário que está andando um pouco de lado. Vamos continuar então ligado no cenário dos fundos imobiliários. Semana que vem eu estou de volta aqui com esse quadro. Aliás, você vai deixar o nome aqui nos comentários como que você quer que a gente chama esse quadro semanal aqui sobre os fundos, tá bom? Muito obrigado por acompanhar o canal. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao Lucro FC.